Galera, é o seguinte, como tá aí na descrição, vocês já sabem, o assunto hoje é falar um pouco sobre a questão da fadiga muscular dentro de um dentro de um workout, ou, enfim, em qualquer outro treino aí. E muita gente, como é que eu posso dizer, fadiga muito rápido, porque eu vou entrar mais adentro do assunto mais pra frente. Mas, enfim, muita gente acaba não conseguindo terminar o ódio porque fadiga muito rápido, principalmente questão de antebraço, às vezes o ombro muito cansado, quando tem muito movimento é, de cabeça para baixo, quando tem muito movimento suspenso, tem a questão de fadigar muito rápido o antebraço. Enfim, diversos fatores que vai acarretar isso aí, galera. Primeiro de tudo, a gente tem um hábito, a grande maioria do pessoal tem um hábito de fazer tipo, só os treinos específicos, eu digo os treinos do dia normal, e não ver essa questão de fortalecimento muscular, tá? E é bem importante, tá? A questão a questão da fadiga muscular, ela vem pelo volume, né? Pelo volume de treino. Então, vamos lá, um exemplo. Tem a questão de WOD curto, de a gente realizar um WOD curto, e tem aqueles WOD mais longos. Um exemplo, um WOD que só vai ter lá um exemplo, 5 barras muscle up, como tem aquele WOD que tem 20, 30 barras muscle up, né? E muita gente, às vezes, acaba iniciando, não da forma incorreta, ou às vezes dá aquele gás no início e acaba não tendo mais, como é que eu posso dizer? E acaba fadigando e não conseguindo terminar o workout da forma que deveria, né? E acontece isso não só no treino do dia, como também em competição. E como a gente pode diminuir? Então, galera, como a gente pode diminuir isso? Primeira de tudo é a questão do fortalecimento muscular, tá? Trabalhando mais ali a questão de força, principalmente. E como um exemplo, nos handstand, os movimentos de handstand de cabeça para baixo. Geralmente fadiga muito rápido a questão de ombro, né? Então, o que a gente pode fazer para amenizar isso? Não tem segredo, não tem muito segredo, tá? A questão de ganhar volume para os movimentos. Um exemplo, ganhar volume no movimento de handstand walk, no movimento de handstand push-up, enfim, movimento de inversão de cabeça para baixo. Trabalhar bastante os strict, principalmente. Muita gente odeia, muita gente não gosta, porque eu não consigo, mas enfim. Tem diversas variações que a gente pode trabalhar, tá? A forma mais específica delas é a questão dos strict, tá? Trabalhar mais a questão de força mesmo. Trabalhar em fase excêntrica, começar a um exemplo, quando eu começo a dominar o movimento de handstand push-up, eu começo a fazer 1, 2, 3 lá, que a gente sempre indica vocês iniciarem a trabalhar lá um protocolo de força voltado para o movimento. Então, começar a desenvolver força para o strict. Óbvio que quando a gente está chegando no tipo 8, não consigo fazer um handstand push-up ou outro. Para quem está aí na live e não entende muito bem, handstand push-up é aquele que a gente faz a flexão de cabeça para baixo, beleza? E como a gente vai melhorar ganhando volume nele, é trabalhando os strict. Eu não consigo dominar o strict ainda. Vou falar sobre isso, Túlio. Vou deixar aqui para falar daqui a pouco. Acabei perdendo aqui. Mas enfim, galera, para a gente conseguir ganhar volume, por exemplo, ganhar volume no movimento de handstand. Lá eu consigo dominar lá já o handstand push-up, não dominar, mas consigo fazer 3, 4, 5 repetições. Como é que eu vou conseguir fazer 20 e 30 lá? Trabalhando mais a parte de força mesmo, trabalhar a parte de strict. Então, se eu não consigo dominar ainda um strict na força completa, tem as variações no chão. A gente diminui um pouquinho lá a questão da força por completo. Então, tem muita possibilidade, muita variação que a gente pode trabalhar aí de força para desenvolver o movimento. Até chegar no movimento completo e conseguir desenvolver os strict. Consigo lá, pronto, comecei a dominar o strict handstand. E automaticamente ele já vai melhorar meu handstand de push-up. Se eu conseguir ter um domínio técnico bom também, óbvio, isso conta muito. Tá? E muita gente não estou falando do handstand push-up, agora eu vou falar dos outros movimentos também. Muita gente handstand push-up consegue fazer lá os handstand, porém não consegue pegar o time certinho da questão de empurrar, no caso estender o braço, e a perna ao mesmo tempo. E acaba às vezes só usando muito braço, pouca perna, e isso gera uma fadiga bem mais rápida. Então é bem importante a gente conseguir pegar bem esse time de empurrar e chutar ao mesmo tempo, tá? E daí, pronto, conseguir dominar esse movimento, conseguir dominar os primeiros strict, a gente começa a dificultar, um exemplo, tá? Então, se eu dominar bem os strict, o que, é que eu vou fazer agora? Eu vou começar a dificultar no sentido de trabalhar déficit, tá? Aqueles lá que a gente faz com anilha, a gente bota uma, duas anilhas para conseguir desenvolver o movimento na força. Na paralela também a gente desenvolve bastante força. Isso aí vai dificultando e automaticamente eu vou ganhando mais força
e isso vai gerando, vai se transformando em um volume maior, nos movimentos mais fáceis que vai se tornando para a gente. É igual quando eu começo a dominar um movimento de pull-up, aí vou progredindo, um chest, um bar muscle up, vou progredindo, progredindo, automaticamente aqueles movimentos que são mais simples, a gente vai conseguindo dominar ele de forma mais fácil, tá? Não que seja fácil, é um caminho bem, como a maioria que está aqui já sabe, já treina há muito tempo, sabe que não é tão fácil assim, tá? Mas basicamente é isso, galera. Não tem muito segredo a questão de, principalmente dos movimentos de handstand, tá? Todos os movimentos ginásticos a gente tem e deve trabalhar força, tá? Antes de eu pular aqui, pronto, tu lhe perguntou, mobilidade ajuda a fadigar menos o músculo. Vamos lá. Galera, a mobilidade está mais, como é que eu posso dizer? Está inserido mais na questão articular, tá? Porém, como eu falei, eu até postei um Reels hoje, agora no início da noite, falando sobre mobilidade, falando um pouco sobre mobilidade, algumas dicas de mobilidade que vai ajudar, que não pode faltar no treino de ginástica, por exemplo. A partir do momento que meu corpo ele não é móvel, ele vai me limitar a muita coisa, tá? Ele vai me limitar a muitos movimentos. Então, se eu tenho dificuldade na questão de mobilidade, se eu não tenho uma mobilidade muito boa de torácica para desenvolver os movimentos de handstand, aquilo vai gerar uma fadiga mais rápido, até porque eu não estou conseguindo usar toda a amplitude da minha articulação e automaticamente a minha musculatura também. Então, atrapalha sim, tá? Se eu não tenho muita mobilidade, atrapalha um pouco também. Mas mobilidade, galera, não é nada de outro mundo. Eita, João, sorrindo. Minha mobilidade é horrível. Como é que eu posso melhorar? Fazendo mobilidade, que é o básico. E mobilidade e força é indispensável na ginástica. Né, Geline? Geline sabe muito bem aí. Inclusive, ela já chegou aqui hoje, já foi direto, pegou o medball, pegou as coisas, já foi logo fazer a mobilidade que eu tinha postado hoje. Fala, Guga! Olha quem chegou por aqui. Gustavo. Me ensinou muita coisa aí na ginástica, viu? Sim, galera, agora vamos falar um pouco mais sobre os movimentos suspensos. Geralmente, os movimentos suspensos, a gente tem uma fadiga muscular muito rápida na questão do antebraço. Que, às vezes, dependendo do volume, vai dizer melhor. Dependendo do volume aí, fadiga muito rápido. Eu digo isso por experiência própria também, tá? E não é nada mais, nada menos que fortalecer, ganhar força. Outra coisa que o pessoal não tem o hábito de fazer é a questão de fortalecer a pegada na barra. Que muita gente, às vezes, pronto, o que acontece com essa questão de pegada na barra, principalmente para quem está iniciando, não tem uma pegada muito forte e acaba caindo da barra, se machucando. Já vi muito isso, e isso vem através basicamente da questão da fadiga muscular, porque a pessoa está lá tentando fazer algo que o seu corpo ele não está apto àquilo ainda, tá? Ela não tem força suficiente para aquilo e acaba forçando, e um exemplo, não tem uma pegada muito fortalecida ainda, minha musculatura não está preparada para receber aquele volume, e onde acaba gerando uma fadiga e às vezes você nem percebe e pô, cai lá do hack, tá? Mas voltando agora para a suspense, continuando no caso, né? A questão da fadiga, um exemplo, um movimento de Tostobar. Um movimento de Tostobar, que é tocando o pezinho na barra, a maioria que já sabe, o que gera muita fadiga também é a questão do abdômen, né? Como é que fala? Quem faz Tostobar sabe muito bem como é a questão da fadiga abdominal. Porém, galera, tem a questão de variação de movimento, e isso pode dar uma amenizada também, tá? Mas não tem segredo nenhum a não ser fortalecimento de core, tá? Core é muito, eu vou sempre falar nisso. E core é super importante para o ginástica, principalmente. Eu tenho que fortalecer, eu tenho que manter meu core muito forte para receber qualquer estímulo, não só na parte de ginástica, tá no LPO também. Mas a questão do Tostobar, um exemplo mesmo, é um movimento que ele pega muito essa região de core, tá? Ele pega muito a questão da cadeia posterior. Se eu quiser fazer um movimento mais padrão, um exemplo, a perninha mais esticadinha, então aquilo gera um gasto de energia maior. Se eu for encurtado, se eu não tenho um alongamento muito bom da posterior, se eu tenho um core muito fraco, a questão da abdominal ali, meu abdômen, eu não consigo dar um exemplo, eu não consigo dominar um rolo lá, não consigo passar 15 segundos na posição de rolo. Automaticamente aí já está na cara que você está bem fraquinho essa região aí, né? Então é bem importante fortalecer. Quando a gente vai para o Tostobar, João, eu quero fazer um Tostobar bonito, perninha bem esticadinha,
que eu acho muito bonito, seu canto aqui. Mas galera, aí vem, gera tudo, são vários fatores para conseguir manter. Fazer um ou dois ainda é fácil, mas o negócio é você conseguir manter aquele padrão, tá? E igual eu falei, então precisa ter isso aí bem fortalecido, tem que ter um core muito forte, tem que ter uma posterior um pouco mais alongada, se você quiser manter um padrão de movimento. E a questão de antebraço, tá bem lá, todos os movimentos suspensos, na verdade. Eu tenho que ter meu antebraço bem fortalecido. E isso a gente trabalha a questão de força e fortalecimento específico para essa região, tá? E não, então, não só a questão de antebraço, tá, galera, mas todo o nosso corpo precisa. Principalmente a parte superior, né, que pega muito na ginástica. Pedrinho, a fera que chegou por aí. Pedro Coach. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, quiser falar alguma coisa, Fernando, eu tô morto então. Core fraco. Você sabe, eu pego no seu pé direto, eu falo, mas, né? Vou ter que amarrar tu e deixar tu um minuto ao menos na posição de rolo. Continuando aqui, galera. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Sim, galera, por isso que eu sempre falo, a gente, não só eu, né, mas todo o pessoal que tem nessa parte de ginástica, fala a questão de ter uma base forte, tá? Quando a gente fala, só para dar enfatizado, quando a gente fala na questão de ter uma base forte na ginástica, é começar domínio dos movimentos no solo, então aquilo vai precisar que você trabalhe muita mobilidade, vai precisar que você trabalhe muito core, muita força, para qualquer movimento que eu queira desenvolver, se for para um movimento suspenso, a gente precisa trabalhar muito strict, tá? A gente tem que trabalhar muito strict para ganhar força, para nossa musculatura começar ganhar mais força ali e automaticamente conseguir receber um volume maior dentro de um treino. E questão de core, no abdômen, tudo. É chato para muita gente, é muito chato, mas é necessário. Então, se eu quero melhorar meu padrão, se eu quero conseguir um volume maior na parte de ginástica, eu vou ter que passar por esse processo, porque nada é fácil. Vocês sabem muito bem disso, né? E continuando, galera, vamos lá. A questão de padrão do movimento, sim, continuando, a questão de padrão do movimento. É um tostobar lá, a receita, João, eu faço um tostobar, quero fazer um tostobar lá com a perninha bem juntinha, travada e tal, aquele padrão bem bonito. Isso é bom pra mim, pra um odd, pra um workout, pra realizar um workout lá que tem um volume grande de tostobar, ou eu posso fazer ele com a perna flexionada. Boa, Túlio. Vou responder isso agora. Mas enfim, galera, a questão de variação do movimento, uma perna mais flexionada, a perna mais esticada, tá? Automaticamente, quando igual eu falei já no início, a questão da perna esticada, para eu conseguir desenvolver bem o movimento, eu preciso ter uma posterior bem alongada, eu preciso ter uma força de core muito boa, tá? E automaticamente, se eu não tenho isso bom, quando eu vou reproduzir para um WOD, para um workout, eu não vou conseguir ter um volume alto, tá? Principalmente se no WOD, um exemplo, seja lá 40 tosto bar, tá? E eu quero fazer os 40 no padrão, aí é bem complicado. Você tem que ter muita força lá de fora, todos esses fatores que eu falei tem que estar bem fortalecido aí. Tu falou aqui a questão de a partir de quando você precisa do tosto bar, que eu sei que o core está forte. Então, isso vai variar muito. Melzinha chegou por aí. Isso vai variar muito, Túlio. Não tem como, nem como eu dizer. Eu posso dominar lá um exemplo. É, 30 tostobar. 30 tostobar unbroken. É um volume bom. Já é um volume bom para um intermediário, enfim. RX 50 e 60 tostobar unbroken. Mas tudo vai depender muito do workout. Tudo vai depender muito do odd. Se for um odd muito grande, um exemplo que tem um volume alto, um exemplo, tem 30 tostobar, tem vários outros movimentos, aí depois volta, tem mais 30 e assim vai. Então, quanto maior o meu volume, melhor vai ser. Então não tem como dizer assim, meu core tá forte, porque tenho um domínio de 40 tostobar bro. Por quê, Fernando? Então, só para resumir, quanto maior o volume que eu tiver do movimento, mais forte meu core está ficando. Então é algo que eu posso dizer assim, vai chegar a um limite ali, meu core já está trincado, está forte, eu não preciso mais fortalecer. Não. É algo que ali tem que ser constante. Eu tenho que manter constância sempre, de estar sempre fortalecendo. Deixa eu ver aqui. Meu barman fluiu depois da aulinha. Mel foi uma das minhas primeiras alunas, mulher, para o BMU. E eu fiquei muito feliz, fiquei muito contente em ajudar ela. E a gente conseguiu dar uma destravada aí nesse Barma Soap. Hoje ela faz várias repetições, né?
E só foi uma aula, viu? Se tivesse sido mais, tava voando ainda mais. Mas vamos lá, galera, continuando. Acho que ficou claro aí, Túlio. Se tiver mais alguma dúvida, é só falar. Tá? Galera, se eu estiver falando muito rápido, me avise, se não tá dando para entender, enfim. As minhas primeiras lives, tá? E eu quero melhorar. E só para lembrar, essa live que eu tô fazendo serão 4 lives. Eu fiz a primeira quinta, eu ia fazer uma ontem, mas vocês viram lá que caiu um dilúvio lá em Santa Cruz e eu tive que limpar a box, enfim, acabou muito tarde, não deu para fazer a live ontem, que eu ia fazer essa live de hoje ontem. E provavelmente na quinta eu faço outra, ou quarta, mas eu acho que vai ser na quinta. E no domingo eu finalizo essa sequência de lives. E se tiver dando tudo certo, o pessoal estiver gostando, eu trago outros, tá? Mas é uma live aí de preparação para como é que eu posso dizer? Eu acho que vocês já viram aí, um aulão que eu vou trazer dia 30, falando aí sobre um método, enfim, como ajudar ainda mais vocês aí na ginástica, tá? Mas eu vou deixar aí vocês com a cuquinha pirando para ficar sabendo, ficar curioso. John, atleta, boa noite, cara. Tudo bom, né? E vamos lá, galera, continuando, movimento suspenso, vamos agora para um movimento, vamos lá, um pull-up. João, o keep e o pull-up butterfly. A butterfly é um movimento que ele é mais rápido, enfim, dependendo do workout. Porém, é um movimento que ele eleva um nível de fadiga rápido. Dependendo de como for o seu movimento, de como for o seu butterfly. Porque tem gente que consegue manter um padrão ali, com uma base lá bem firme e tal. Mas só para explicar, antes de começar a falar melhor nessa parte de butterfly. Todo movimento ginástico, galera, é bem importante que a gente entenda a questão da importância do centro da gente. Beleza? Que é essa parte de core, vamos dizer assim. Eu entendo essa importância até porque todos os movimentos ginásticos, tudo começa no centro, tá? Nessa região de core. É do centro para as extremidades, tá? Onde eu consigo desenvolver essa energia aí para desenvolver os movimentos. E, seguinte, um movimento de butterfly, um exemplo. Ele pode ser um movimento que ele vai levar uma fadiga muito rápida, como também não. Às vezes o pessoal tem o hábito de fazer o butterfly muito na força, vamos dizer assim. Então, se eu vou, tudo que eu trabalho que eu levo muito a minha força, vai gerar uma fadiga rápida, não é isso? Então, tudo vai depender de como é o seu padrão de movimento. No butterfly, se eu consigo entender bem essa questão de o centro estar lá bem conectado para conseguir desenvolver bem o movimento, não precisa ser necessariamente com a perninha travadinha, esticada, não. Aquilo gera um pouco mais de energia. Mas só de eu entender essa parte, eu não precisar estar flexionando tanto a perna para trás, flexionando tanto, aquilo vai gerando um gasto de energia maior, porque não é só a perna, tá? Automaticamente eu faço movimento quebrado. Eu jogo minhas pernas lá para trás, aí o centro está desconectado, eu estou gerando uma energia que não é necessário, que não é necessário em relação ao movimento. E isso aí vai, enfim, todo o meu corpo desconectado, e aquilo gera um gasto de energia bem maior. Quando eu consigo entender bem essa questão de centro conectado para os movimentos, tem um centro mais conectado para os movimentos, por isso que eu pego muito no pé a questão do padrão do movimento. Depois que você dominar um padrão bem de movimento, aí você vai começar a trabalhar a questão de variações motoras do movimento, tá? Eu posso fazer com a perna aberta, a perna mais fechada, a perna um pouco mais flexionada, enfim. Isso vai depender muito de você. É você achar o seu melhor padrão ali, que não vai lhe fadigar muito rápido, que não vai levar a um nível de fadiga rápido e que você consiga ser rápido. Fazer o movimento rápido, até porque se é no odd, se é numa prova, um exemplo, se for no odd do dia, o seu desafio ali é terminar o mais rápido possível, se for numa prova, principalmente numa competição. Então isso vai variar muito de pessoa para pessoa. A questão do pessoal usar muito o keep pull-up, tá? O movimento de keep pull-up, que é o movimento de balanço, passa no queixo. Aquilo gera mais energia assim também, óbvio. Porém, tem pessoas que conseguem, como é que eu posso dizer, ainda aumentar essa questão de nível de fadiga, porque não entende o corpo, não entende tipo, que o movimento de pull-up é um movimento que eu faço aqui, passa no queixo, porém muita gente faz o movimento de balançar e puxar, passa no queixo usando muita força, não consegue entender a técnica do movimento, tá? Eu faço um arco, um rolo, e eu uso uma potência de quadril transferindo o movimento para cima da barra que vai me ajudar, que vai deixar o movimento mais fácil, vamos dizer assim, não tão difícil quanto pareça. E automaticamente eu vou poupar um pouco mais de energia. Então, quando eu puxo muito na força, é a mesma coisa eu estou trabalhando na força. Mesma coisa não, né? Até porque é algo mais dinâmico ali. Mas eu vou estar trabalhando mais força e automaticamente aquilo vai gerar um nível de fadiga bem mais rápido. Beleza? Deixa eu responder as perguntas aqui, pra gente continuar. Cadê o Uve? Que o foi falou alguma coisa?
Qual a forma de respirar? Boa pergunta. Galera, a forma da gente respirar nos movimentos ginásticos tem uma certa variação. Um exemplo, no movimento de handstand walk, que é um movimento, principalmente se eu estiver sobre fadiga. Se você estiver sobre fadiga, é algo bem difícil de eu conseguir manter uma respiração ali dentro, realizando o movimento. Tem que trabalhar muito isso. Inclusive, conheço muita gente que trabalha muito essa questão de respiração, o pessoal da IRC, que tem especialização nessa parte, que tem um foco total trabalhando nessa parte de flow também, que ajuda muito na respiração. Mas a questão da respiração, um exemplo no movimento de handstand, eu sempre digo aos alunos, quando eles estão aprendendo principalmente, às vezes, quando inicia ali, não sabe o trabalho de respirar, enfim, aí às vezes começa um movimento bem padrão lá e acaba soltando todo o ar e, enfim, desconecta o corpo, tá? Até porque nossa caixinha torácica lá, ela tá lá bem estufadinha e quando eu puxo o ar, eu solto o ar, afasto daquela pressão, aquela compressão dentro do corpo da gente, né? Então, automaticamente, isso me atrapalha. Então, respiração sempre mais curta. Muita gente tem o hábito de dizer que um dos movimentos ginásticos que respira é no Tostobá. Fala, inclusive Sueli da RC, ela disse que ela descansa no Tostobá. Não sei como, eu não aprendi a descansar no Tostobá. Muito pelo contrário. Mas, brincadeira, galera. A questão da respirar é você trabalhar bem sua respiração no cross no geral, não só na ginástica, tá? A gente tem que saber respirar nos movimentos. E muita gente acaba levando um nível de fadiga muito rápido. Eu ainda tenho uma certa dificuldade na questão de respirar, não vou mentir. Eu ainda tenho já melhorei muito e inclusive até tive que parar um tempo o cross devido a essa questão pelo Covid que eu peguei lá no início, mas não é de se tratar aqui. Mas eu peguei um Covid e eu foi muito difícil a volta, a readaptar a questão da respiração. Mas é muito importante não só na ginástica, quanto no LPO, quanto no endurance, em tudo. Eu trabalhar bem minha respiração, para eu conseguir desenvolver bem nos movimentos. Tá? Um exemplo, vamos lá, num bar muscle up, qual momento eu respiro? Geralmente no bar muscle up eu respiro quando eu faço o arco lá na frente. Dou respirada, voltei, pressionei. Soltei lá da barra, respirei, voltei e puxei. Tá? Basicamente dessa forma que funciona. Quando você está fazendo uma força maior, você dá mais uma segurada. Quando você está, entre aspas, mais descansado no movimento, aí você dá uma respirada. Fernando fez uma pergunta aqui, deixa eu responder logo. O butterfly é mais leve do que o keep quando se aprende. Com certeza, o movimento de butterfly, não é nem que ele seja mais leve, ele é um movimento mais rápido, tá? Movimento mais rápido no sentido, tipo, numa prova, um workout lá que tem várias repetições de movimento de pull-up. Como que eu vou ser mais rápido? Fazendo keep ou fazendo um butterfly? Óbvio que é o butterfly. Porém, quando a gente inicia, galera, o processo de aprendizado do movimento, do butterfly, principalmente, que é um movimento que ele requer bastante coordenação motora, é tudo um trabalho neural para a gente chegar nele ali e conseguir pegar um padrão. E ele é bem difícil no início. Depois que você pega ele, você vai embora. E às vezes muita gente às vezes esquece o keep, não consegue realizar o keep, porque pegou lá o butterfly, não é que acho, mas é um movimento realmente mais fácil de se transferir no workout, principalmente no workout longo. Então o butterfly eu vou ganhar bem mais tempo ali. Porém é um movimento também, para mim começar a dominar lá bem ele, além de dominar já o keep, que é um movimento que vem anterior a ele, trabalho bem lá, consigo dominar bem o keep, é importante que eu trabalhe muito a questão de força de puxar, para esse movimento se tornar mais fácil. Porém, tem todo o processo da questão de. Essa pergunta que a Fernanda fez, é bom enfatizar a questão do butterfly. Muita gente faz o movimento de butterfly perdendo muita energia na questão de puxa para passar o queixo e quando chega próximo da barra, cai. Aí gera aquele impacto. A questão ainda, além de poder machucar o ombro, tá? Até porque a gente está trabalhando ali, um exemplo, no workout, sobre fadiga. Automaticamente minha musculatura está ficando um pouco enfraquecida. E quando eu faço essa puxada, que eu vou soltando lá, vou gerando muito impacto no meu ombro, no meu cotovelo, aquilo pode gerar uma lesão futura. Então, por isso que é sempre importante trabalhar essa base da questão do movimento, que é um movimento que a gente faz como se fosse uma bola, um ciclo. Tá? Um ciclo o tempo todo. É um movimento que eu preciso fazer o movimento completo, a mecânica do movimento, para ele se tornar mais fácil. Tá? Então, quando eu começo a quebrar, principalmente, pronto. Outra coisa que eu vejo muito é no chest, tá? Na questão de tocar o peito. Muita gente não consegue só deslizar o peito e bate mesmo. Bate, cai e volta. Bate, cai e volta. E além de você perder, no caso, gera mais, como é que eu posso dizer?
o nível de fadiga mais rápido, vai te levar a um nível de fadiga mais rápido. Tem a questão de se machucar também, tá, galera? E é bem importante isso. Você pode não se machucar logo assim, de cara, mas aquilo é com o tempo. Aos pouquinhos você vai desenvolvendo, desenvolvendo, e quando você vê, tá lá sentindo o ombro e tal, acha que é normal, e é onde vem a questão da lesão. Por isso que é bem importante a gente entender todos os movimentos, tá? Por mais que, eita, João, eu não vou reproduzir no padrão, porque até porque numa prova lá, numa competição, eu não vou reproduzir o movimento num padrão ginástico desse, certo? Mas você tem que entender bem o movimento, que é para você conseguir usar outras variações motoras, tá? Vitor, vou mostrando, tamo junto, pai. Qualquer dia nós tá junto por aí. E vamos lá, continuando, mais alguém tem alguma pergunta? Falem logo, cale-se para sempre. Aí tu tá de olho aqui na live, tô vendo por aqui. Vamos lá continuar. Vamos falar do movimento de bar muscle up, um movimento que eu gosto demais. A questão de fadiga muscular para o bar muscle up também. Galera, tudo envolve a questão de pessoa, vai muito de pessoa por pessoa também. E eu vejo muita gente que trabalha muito a questão do dip na barra, tá? Quando faz o muscle up não consegue fazer a entrada mais alta. Mais flexionadinho e estende, mais flexionado e estende. Mas vai variar muito de pessoa. Se eu começo a fazer o movimento nesse padrão, um exemplo, eu já tenho o hábito de fazer um movimento um pouco mais alto, uma entrada um pouco mais alta. Se eu iniciar, eu sempre inicio o movimento no melhor padrão possível. Óbvio que vou gastando mais energia, vou fadigando aos pouquinhos, porque o odd você vai levar você a fadiga, óbvio, isso é bem comum. O que eu quero trazer para vocês é como tentar amenizar um pouco mais isso. Mas, por exemplo, no muscle up, no meu caso, se eu já começar a entrar, fazer um movimento de entrada mais curto, tá? Eu vou sofrer um pouco mais, porque vai pegar uma questão que vai pegar muito a força de empurrar aqui com tríceps, tá? E se eu tenho um tríceps fraco, um exemplo, meu tríceps ele não é tão forte, automaticamente quando eu começo a fazer a movimentação lá de entrar curto, estender, aquilo vai me gerar um nível de fadiga bem mais rápido do que o comum. Como eu já estou habituado a fazer um movimento um pouco mais padrão, trabalho mais essa força, questão de força de puxar, força de pull down, que é bem importante para o movimento de barra muscle up. E é muito bom você trabalhar bem isso. É bem importante para você ganhar volume no movimento. Resumindo, para quem você está chegando agora também, nada mais nada menos que você tem que trabalhar a sua força, tá? Para os movimentos ginados principalmente. Força de empurrar para os movimentos no solo, no caso de cabeça para baixo, inversão. Força de puxar para os movimentos na barra. Só vai mudar de variação para variação. Por exemplo, variação de barra muscle up. É muito importante que você trabalhe bastante pull down, beleza? Que o movimento de muscle up, diferente do movimento de chest lá, do pull up, que é puxar, passar a barra do queixo. O muscle up já é mais trazer a barra para o quadril, tá? Então eu preciso ter minhas dorsais aqui minhas dorsais bem fortinhas. E eu preciso trabalhar muito essa questão de força, fortalecer bem essa região, trabalhar bem mobilidade torácica. Acho que até tu falou no início, a questão de mobilidade, me impedindo os movimentos, impede sim bastante. Tipo, um movimento de barra muscle up. Quando eu não tenho uma mobilidade muito boa, principalmente dessa região torácica, quando eu desço para abrir lá o meu ar, quando eu voltar para me jogar para cima da barra também, automaticamente, quando eu desço, meu arco ele vai bem curtinho, porque eu não tenho mobilidade suficiente para alongar lá na frente e voltar usando a elasticidade suficiente do meu corpo. Isso vai quebrando um pouquinho o movimento e automaticamente isso vai gerando um gasto um pouco maior de energia, que é quando vem a questão de levar a fadiga também. Vamos lá, acho que quem quiser perguntar mais alguma coisa pode perguntar. Bel chegou por aí. Bel atleta, Bel tá tirando onda no ginástica, não tá voando. Sim, galera, vamos lá. Continuando. Mesma coisa para os movimentos de ring muscle up, a questão de ganhar volume. O movimento de ring muscle up é um movimento que ele pega mais a questão do tríceps e ombro, né? A gente usa mais o dip aqui, de flexão. Igual eu falei, eu acho que na outra live sobre o bar muscle up, a questão de validação do movimento, né? Que a maioria das competições não cobram a entrada mais alta. Porém, na argola, para você conseguir manter um padrão lá de entrada mais alta, é todo um trabalho. Isso leva um pouco mais de tempo. Mas na argola, para você manter um padrão de movimento de entrada mais alta, que é muito bonito, inclusive, você vai ter que trabalhar bem ali sua base de força, de empurrar, muita base no caso, de fazer a entrada um pouco mais alta aqui na argola já alta. Então, eu tenho que trabalhar muito a questão
de quadril também, transferência do movimento, no caso na potência de quadril, e isso é bem importante para eu conseguir ter uma entrada um pouco mais alta, tanto para o ring quanto para o bar, tá galera? No push-up eu posso me largar no chão, depois fazer força para subir. No push-up eu posso me largar no chão e depois fazer força para subir e se largar de novo, isso está correto no óleo. Sim, a questão de fadiga para o movimento de push-up, né? O strict, no caso, o movimento na força. Deixa eu só entender a pergunta que John fez. No push-up eu posso me largar no chão e depois fazer força para subir. E se largar de novo, está correto no óleo. Enfim, é questão de estratégia, né? Muita gente usa estratégia de realmente no push-up para não descer. Óbvio que se eu descer mais ele na fase excêntrica, vai gerar um gasto de energia maior, porque eu estou trabalhando mais a força. Como um exemplo, no workout lá tem muitas repetições de push-up, eu vou ter que trabalhar mais a questão de velocidade. Então a questão de empurrar e descer jogando mais o peso do corpo é uma boa estratégia. Tipo, é válido? Válido é sim. Tipo, não é um burp, é um push-up. Eu tenho que fazer a flex, no caso, tocar o peito no chão e fazer a extensão. Então, se eu vou descer de forma mais lenta, aí vai depender da pessoa. Vai gerar um gasto, vai gerar um gasto de energia um pouco maior, porque vai trabalhar mais a força. A força é tipo não descer controlando. Sim, sim. Aí, igual eu falei, se eu descer um pouco mais rápido, aquilo vai me poupar um pouco da questão da fase de descida, né? A fase de descida e para poder ter mais força de explosão para um empurrar. Então isso é muito estratégia. E isso é muito comum ver nos odds, nas provas, nas competições, o pessoal descer com velocidade e empurrar, desce com velocidade e empurrar. Deu para entender aí, né, Joe? Galera, resumindo, basicamente, acho que ficou claro para vocês aí, né? Vou estar deixando essa live salva também para quem não conseguiu assistir. Mas resumindo de forma geral, galera, não tem muito segredo para trabalhar essa parte, tá? De fadiga muscular dentro dos workouts é a base. Eu vejo muita gente, principalmente a maioria dos atletas amadores e tal, nem digo tanto o pessoal elite ou o pessoal que tem um nível um pouco mais alto aí, eles trabalham, pode ver, se você olhar os stories deles, eles treinando, eles sempre trabalham muito essa questão da base dos movimentos. Eu tenho que pegar bem a base de qualquer movimento ginástico, principalmente tanto no ginástica quanto no cross geral. Tipo, no LPO eu tenho que dominar bem os movimentos. E no um exemplo, o LPO, um snatch, sei lá, um clean, para eu conseguir fazer aquele clean pesado, aquele clean perfeito, eu tenho que trabalhar a base dele. Então, o que seria a base do movimento lá do LPO? Mobilidade, principalmente, igual na ginástica a gente sempre cobra muito. E o trabalho de força, no caso do agachamento, que é a base do LPO. E transferindo para a ginástica é a mesma coisa, tá, galera? Mobilidade, 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 mobilidade e força. Força de empurrar, força de puxar e um core bem trincadão aí, tá? Para eu conseguir desenvolver os movimentos de forma mais fácil, ele conseguir fluir de forma mais tranquila e eu poupar mais energia nos workouts. E a questão de padrão do movimento, como eu falei, e eu sempre falo para a galera, eu sempre ensino, né, nas aulas e tudo mais, o padrão do movimento, da forma correta, forma de prevenir lesão, forma enfim, no geral. E depois, quando você aprende o movimento padrão lá, o movimento de forma correta, como ele deveria ser executado, e você começa a transferir ele nos workouts lá, aí vai depender muito da pessoa, tá? Até porque numa prova, numa competição, eu preciso terminar a prova mais rápido. Então, para eu terminar a prova mais rápido, eu tenho que usar ali a variação motora que eu tenho um conforto melhor. Eu tenho que ter um conforto melhor ali. Um exemplo, um pull-up. Qual vai ser minha estratégia para uma prova que, igual quem sabe aí, eu estava numa planilha que trabalhava muito essa questão de base de força para ginástica e eu consegui ganhar um volume muito bacana, tá? Então, por isso que eu falo muito em relação a isso também. E um exemplo, na última competição que eu fui, eu bati meu PR de pull-up. Na verdade, nunca testei meu PR de pull-up. E eu consegui fazer dentro de uma prova, mesmo já, não digo sobre fadiga, mas já tinha tido outras provas antes, e eu consegui fazer 40 repetições de pull-up unbroken. E não me desgastei, sabe? Assim, se tivesse, eu acho que outra sequência de ginástica, eu teria dado conta, provavelmente. E, tipo,
teve pull-up nessa prova, que eu consegui manter os 40, fiz os 40 unbroken, e ainda teve um movimento de cabeça para baixo, que foi o handstand push-up. E eu consegui manter um padrão rápido, velocidade, que era uma prova que ela era explosiva, e a gente tinha que usar. Então isso vai variar muito de prova. Então por isso que sempre é bom, galera, avalie seu movimento, tá? Eu sempre falo para os alunos filmarem o movimento, vejam o padrão do movimento, peçam dicas, pode falar comigo, que o máximo que eu puder ajudar vocês aí, quem é de fora, pode falar comigo que eu vou estar ajudando, tá? Questão de padrão de movimento. E eu conseguindo ter um domínio de padrão de movimento, não é só pela questão estética não, tá? Não é só para dizer que eu faço um bar muscle bonito, ou que eu faço um pull-up lá bem bonitinho, não. É pela questão de segurança do movimento, da forma correta, e para eu conseguir ter uma variabilidade motora melhor para os outros que eu quero usar. Mas, a pergunta é como faço para bater PR de chest bar, colocando o peito na barra. Então, para a gente bater um PR de movimento, a gente tem que construir bem uma base de força também. Como no LPO, a gente sabe, no LPO a gente não constrói toda uma base, até chegar aquele certo período lá que a gente vai bater PR de movimento, mesma coisa na ginástica. Eu não vou estar me pendurando na barra o tempo todo, ali, todos os dias, então hoje eu consigo fazer 10 pull-ups. Amanhã eu vou tentar fazer 12, amanhã eu vou tentar fazer 15. Não é assim que o barco anda, não. Mesma coisa no sentido do LPO. Eu tenho que construir bem ali uma base de força, beleza? Tem que construir bem uma base de força, tem que melhorar minha mobilidade para o movimento, tem que ver onde eu estou errando, porque por mais que eu acho que eu já sei fazer, já sei fazer o movimento, sei tocar o peito na barra, e eu vou fazer o movimento ciclo, no caso o movimento de butterfly, sei de boa, mas se você for analisar lá o vídeo, será que realmente está fazendo da forma que deveria fazer? Será que não teria como corrigir alguns pontos que ia melhorar na sua performance? E isso é muito importante, e eu sempre me cobro muito em relação a isso, tá? Cara, eu não me vejo fera, não, ainda preciso melhorar muito, tá? Eu me cobro isso, dentro de mim mesmo, eu me cobro que eu tenho que melhorar ainda mais meus movimentos, tenho que melhorar meu padrão, tenho que ganhar mais volume nos movimentos. E isso é algo contínuo, tá? Então se cobrem dentro do tempo de vocês, não adianta querer se cobrar no sentido de, eu não consigo fazer um barra muscle up ainda, certo? Mas tu tá treinando pra fazer aquele movimento, tu tá treinando da forma que, ou melhor, tu tá treinando da forma que deveria treinar para fazer aquele movimento. Por isso que eu falo a questão de construir toda uma base de força. É porque o pessoal não tem. É normal, no CrossFit a galera não quer, a maioria não quer ter paciência de construir uma base para eu conseguir chegar lá no movimento e conseguir destravar ele de forma fácil. O pessoal quer fazer o quê? Na primeira aula já quer chegar, um exemplo, ficar de cabeça para baixo. Na primeira aula já quer chegar, já quer ficar de cabeça para baixo, já quer tentar fazer o primeiro movimento, assim, já de cara, tá? Mas não quer respeitar o processo de construção de base. Construir uma base firme para conseguir desenvolver o movimento lá numa boa. Tá? E isso serve para todos os movimentos ginásticos. Se eu quero melhorar, se eu quero bater um PR, igual o Atos falou, eu quero bater um PR de chest bar, eu tenho que construir uma base boa. Por mais que eu já domine, mas eu já consigo fazer 20, 30 repetições de chest bar. E eu só vou conseguir melhorar, só vou conseguir aumentar as minhas repetições se eu trabalhar principalmente a base de força, que é a base de puxar num exemplo de chest bar. Puxar mais ali, fazer strict pull-up, strict chest bar. Tá fácil, eu consigo fazer um volume bom de strict, certo? Agora começa dificultar a vida. Começa a fazer ali, começa a amarrar a anilha lá, igual o pessoal faz. Começa a amarrar uma anilha lá entre as pernas, para ir começar dificultando e automaticamente você vai ganhando mais força. Não só para por exemplo, para o movimento de chest bar, galera, falando no geral. Para os handstand também, igual eu falei, handstand a gente consegue ter variação lá no chão de trabalhar de forma excêntrica, forma concêntrica. E assim a gente vai trabalhando aí, tem vários padrões que a gente consegue realizar aí, tem muita variabilidade motora que a gente consegue fazer para os movimentos e que isso vai me ajudar. Tá? Eu não consigo especificar cada um por si aqui, porque senão ia ser horas de live. Mas eu acho que deu para vocês entenderem basicamente essa questão. Alguém tem alguma dúvida? Perguntem logo aí, que eu acho que já vou encerrar por aqui. Geline, quer perguntar alguma coisa? Tu fala muito. Não. Então, galera, eu vou finalizar por aqui, tá? Eu acho que deu pra... na verdade, eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Tranquilo? Vou deixar a live salva no Instagram e vou subir ela para o YouTube também. Vai dar uma olhada depois. Igual eu falei, as primeiras enfim, eu ainda fiz uns tópicos aqui, mas eu nem segui os tópicos direito. Só fui chutando aqui, falando, enfim, o que vinha na minha mente sobre relação à ginástica.
e para ajudar vocês, tá? Essa semana eu vou estar postando bastante conteúdo, vou continuar a programação. Não postei ontem por conta do problema que a gente teve lá em Santa Cruz, com a chuva, mas para compensar, eu postei 2 hoje, vocês viram lá, né? Postando sobre mobilidade, postei sobre a questão do Barra Up. E no mais é isso, vou estar sempre trazendo conteúdo para ajudar vocês aí o máximo que eu conseguir, tá? E é isso. Deixa eu falar outra coisa para vocês que é novidade. Vocês podem usar o meu cupom de desconto agora lá na Sky Hill, acessórios de cross, tá? E o que eu sempre indico aos alunos usarem, inclusive estou até com meu grip aqui, ó, Sky Hill. É só usar meu cupom lá no site dele, João10, vocês vão ter um desconto muito bacana para qualquer acessório, inclusive a nova corda deles, viu? Acho que vocês viram a Sky Hop dele, é uma nova corda aí para você destravar junto comigo os double under, tá? O single under e os crossover e o triple under, enfim. Quanto mais, quando você acha que tá difícil os movimentos nas cordas lá do cross, double under, single under, é aí que vai dificultando mesmo. Teve agora no Open, nas quartas, o crossover, que era movimento cruzado, enfim. Ele vai trazer variação. E é importante você dominar bem os ginásticos, dominar, ter uma base muito forte para você estar preparado para tudo que vir. Isso é uma dica, tá? E outra coisa, dia 30 vai ter o aulão comigo, tá? Vou fazer um aulão online, e é 100% gratuito. O link tá aí no meu Instagram, tá? Na biografia do meu Instagram, é só clicar lá, se inscrever, e vai ficar tudo certo. E eu vou estar trazendo mais conteúdo aqui exclusivo para vocês sobre ginástica, sobre os movimentos, como melhorar, como destravar. Enfim, é isso. Provavelmente na quinta-feira eu vou estar trazendo outra live aqui para conversar com vocês, tá? Podem me dando feedback, podem mandar mensagem no meu direct falando sobre o que eu preciso, o que acho que preciso melhorar. Enfim, galera, tô me esforçando para trazer o máximo e o melhor para vocês, beleza? Então, um abraço para todo mundo aí. Fiquem bem, se cuidem. Yara chegou agora. Agora que eu tô finalizando a live, e Yara, tu chegou. E no mais é isso, galera. Qualquer dúvida que tiverem, falem comigo no privado que eu vou estar respondendo vocês também. Belezinha? Muito, muito obrigado de coração a todo mundo que ficou aí até o final, aos que chegaram agora, aos que ficaram só metade e foram embora, enfim. Seja de compromisso cada um, mas é isso. Abraço para vocês. Já já apareço por aí para trazer mais novidades, mais conteúdo, enfim. É isso, galera. Tamo junto. Abraço, boa noite. Descansem. A semana tá só começando.